Como gestor comercial no agro, você deve já ter ouvido de muitas pessoas em volta que você tem que ter a resposta certa, que você tem que ter a resposta imediata, e é tanta pressão. Eu imagino que você esteja sentindo ou já tenha sentido em algum momento isso. Pressão vindo de todos os lados e você, mesmo assim, tendo que entregar resultado ali junto com a sua equipe, sem enlouquecer ou tentando não enlouquecer. Como é que a gente faz com que isso seja possível e que a gente tenha realmente mais resultado, que a gente não fique louco fazendo gestão comercial no agro? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast feito para todos os gestores comerciais, diretores, donos de revenda, donos de outras empresas, um agro para o vendedor, para aquele início de carreira, para aquele que já está performando. A gente fala com todas as pessoas que estão atuando no agronegócio e a gente fala de vendas, de desenvolvimento pessoal, de tudo que faz com que a gente cresça, evolua e continue vendendo muito ao longo da nossa carreira. A gente vai trazer aqui hoje um tema muito importante para todas as pessoas que estão em alguma posição de liderança, do supervisor, coordenador, gerente, chegando até ao CEO ou ao proprietário de uma empresa, né? Como queiram chamar, em qual cargo que seja. A gente passa por muitos momentos ao longo da nossa carreira e ao longo da nossa semana, às vezes até mesmo, se sentindo pressionado de ter que resolver as coisas, de ter que ter resposta, pressionado porque a gente mesmo se cobra, porque os outros estão cobrando da gente. E tem formas de trabalhar para que a gente amenize um pouco essa dor, essa angústia, né, esse sofrimento com essa pressão toda, e para que a gente consiga lidar bem com isso e, lógico, né, entregar o melhor resultado, que é o que a gente quer também. Então, se você ainda não conhece o Agroevenda, se inscreve aqui no nosso canal, e se conhece já e não fez isso ainda, por favor, clica aqui para se inscrever. Tem no Spotify, se você estiver ouvindo, tem um espaço para você conseguir lá no perfil do canal mesmo aqui do Agroevendas, para você avaliar, dar ali as suas 5 estrelas e fazer com que a gente consiga chegar a mais pessoas ainda. A gente já está aí, Brasil inteiro já está ouvindo Agroevendas. A gente tem muitos países na América Latina e outros países fora, Estados Unidos. A gente tem alguns outros lugares aí vendo o Agrovendas ou ouvindo. Então vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas aí. Me ajuda nisso. Tem aqui embaixo também meu Instagram, meu LinkedIn, para a gente continuar essa conversa. Fica à vontade para me mandar mensagem para a gente conversar. E vamos seguir aqui para o que a gente tem para entregar aqui hoje, do que eu preparei de roteiro para a gente conversar sobre essa pressão danada que a gente sente quando a gente trabalha com gestão dentro do agronegócio. Falo muito de gestão comercial porque a gente trabalha com vendas o tempo inteiro aqui, mas eu tenho certeza que tem muitos gestores de outras áreas que vão se identificar também com essa sensação e esse constante, né? Essa pressão à flor da pele que fica aí, porque a gente tem muitas pessoas acima da gente que vão cobrar da gente, se é um diretor, se é um sócio, um investidor. Às vezes você é o dono da empresa, não tem mais ninguém do seu lado, mas você tem os seus parceiros, o resto do mercado, a autocobrança, que eu sei que tem aí também, né? De ter resposta, de resolver tudo, de fazer com que tudo dê certo dentro do seu negócio. A gente tem também pressão do outro lado que vem, quando eu falo às vezes até pressão que vinda de baixo, no sentido de hierarquia da empresa. Então, as pessoas que estão na sua equipe, que estão esperando uma resposta sua em relação a muitas questões aí que elas precisam resolver, que estão te cobrando que resolva coisas que às vezes você não tem a resposta no momento, às vezes nem a própria empresa tem, ou o próprio mercado te mostra, né? A gente tem situações aí de mudança de preço, de mudança de cenário, de guerra que está acontecendo, e entre outras muitas no dia a dia, que a gente não tem resposta de imediato. E eu sei quanto que, muitas vezes, uma pessoa que está na área de gestão, ela vai ficando com um monte de ponto cego. Eu não estou dizendo isso nem para apontar o dedo, para mostrar defeito dos outros, não. Eu estou falando como gestora aqui também, como empresária, tá? Eu muitas vezes busco estar em alguns ambientes onde eu converse com outras pessoas que falem a respeito do negócio delas, de como que elas fazem gestão, de pontos que às vezes elas me perguntam algo e me fazem refletir coisas que eu não estava pensando.
E é importantíssimo a gente sair um pouco do ambiente que a gente está do dia a dia, que é aquele mesmo lugar ali, trabalhando dentro da empresa, olhando para os mesmos processos, olhando para as pessoas, olhando para todos os recursos que a gente tem, para a gente tirar um pouco esses pontos cegos, sabe? Recomendo muito que você faça um pouco isso. Eu já começo aqui trazendo direcionamento disso, então sai do lugar, vai para fora da porteira, como eu falo, né? Vai para outros espaços para conhecer outras realidades, converse com outros gestores, até do agro mesmo, mas para saber outra realidade dentro de outra empresa, ao invés de ficar só olhando para a sua. É, quando a gente fala dessa pressão, eu vou até separar aqui para falar. Vamos falar primeiro da pressão que vem de cima ou que vem de você mesmo, se você é o único proprietário da empresa aí, mas a gente pensando nessa pressão aqui, nesse sentido de resposta, resolver as coisas. Eu sei que muitas empresas hoje no agro passam por isso, porque tem investidores que são de outras áreas, não são do agronegócio, o tempo inteiro a gente vê essa mesma coisa acontecendo. A mesma questão. O pessoal que é de fora do agro, que não entende o nosso cenário, que não entende o nosso mercado, que é só investidor e quer saber de lucro mais rápido, quer saber de resposta mais rápida, quer continuar vendendo mesmo quando não é o momento para vender, porque o produtor está lá pensando, ele não vai comprar agora, mas quer resposta imediata, né? Nesse sentido de resultado rápido. E a gente, muitas vezes, quando a gente está em situações tanto assim quanto de outras do dia a dia, que a gente quer resolver e tem outras pessoas cobrando a gente por isso, ou até, vou trazer mais uma outra aqui, trazendo metas completamente fora da realidade, trazendo obrigações de resolver questões ou de vender que não tem nenhum sentido naquele momento de mercado, naquele ano, naquela safra, sei lá, e não tem sentido para ser realizado. Qual que é a grande questão aqui? Se as pessoas com quem a gente está discutindo, elas não entendem tanto do nosso negócio, por mais que a gente fica meio de saco cheio, e eu confesso que às vezes eu fico, de pessoas que às vezes são parceiras, mas que estão ali que a gente pensa assim, cara, essa pessoa tinha que estar ali acreditando também na ideia, sabe? Tinha que ser uma das que compra a ideia, que faz junto, que acredita e tá aqui me questionando porque ela não tá acreditando. E sim, a gente precisa, se essas pessoas são importantes para a empresa, ou se não tem o que fazer porque já são investidoras, já são sócias, a gente precisa aprender a explicar para elas, a justificar e a mostrar outros pontos de vista. A questão é, a gente não tem hoje no agro uma gestão voltada para dados. Muitas poucas pessoas, poucos gestores hoje conseguem apresentar dados ou que seja dizer, olha, esse dado aqui eu não tenho, mas eu tenho esse e esse outro aqui, eu tomo a decisão baseada nesse fato, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas argumentarem e mostrarem o que elas querem fazer. E sendo assim, realmente vai ser difícil de você convencer alguém que está vindo com uma outra visão completamente diferente, que não entende nada do mercado, mas que está ali como alguém importante dentro do negócio. Então, uma coisa que eu recomendo muito é que você comece a olhar para esses ambientes mesmo que eu falei, né? De ir para outros lugares, de contratar uma mentoria, ou de fazer um curso fora, ou de conversar com outros gestores, que seja no seu dia a dia, para você ouvir outras pessoas falando de como que elas fazem, para que você, em alguns momentos, seja questionado, para que as pessoas te façam perguntas que te façam pensar sobre questões que você não pensava antes. A gente tem uma mania quando a gente já está dentro do negócio há muito tempo. Mesma coisa é o vendedor que já está ali em alta performance, que já está no mercado há muito tempo ali, mais sênior. É a mesma coisa que acontece aqui com o gestor. A gente acha que já sabe muita coisa do nosso mercado, até que alguém vem e faz uma pergunta que a gente não sabe responder. E aí é aquele desconforto e ao mesmo tempo um negócio muito bom de pensar, nossa, eu tava com esse ponto cego e a partir de agora eu vou olhar para isso. Então, saber fazer um mapeamento mais detalhado da sua região toda de atuação, se é uma regional, se é a empresa inteira, se é um estado só, né, uma região pequena ali só que você faz gestão, saber olhar para esses números e levantar esses números através da sua equipe comercial, através de outras pessoas que possam te ajudar nisso, vai permitir que você tome decisões mais acertadas e se posicione, argumente melhor quando você for questionado. Saber também a respeito do custo de cada vendedor no campo que você tem, ou do seu custo todo operacional, saber falar mais aí, né? Fazer, a gente fala gestão da carteira de cada
vendedora, gestão do território que você está atuando, a gente precisa de dados para isso. Então, quanto mais você trouxer dados para dentro da empresa, mais você vai ter argumentos que são justificáveis, que façam sentido, do que só você querer não concordar com qual alguém que está te perguntando ou que está querendo te obrigar a fazer alguma coisa que para você não tem sentido. Por mais que você tenha experiência, que você sabe que não funciona, que aquela meta está completamente errada, sem dados reais, você não vai conseguir argumentar. E uma outra coisa, até pensar um pouco aqui, um pouco mais fora da caixa, vamos pensar numa ideia um pouco diferente até, para trabalhar isso também de argumentação com as pessoas que estão no nível superior a você, ou que são pares seus aí, é você começar a olhar para o mercado de startup e perceber como é que eles fazem quando eles têm que fazer um pitch de vendas, quando eles têm que defender uma ideia ou vender a própria empresa, né, apresentar para investidores. Tem um programa também que é o Shark Tank, que tem na televisão, enfim, tem outras possibilidades, mas eu acho muito curioso a gente começar a pensar para outras possibilidades de como apresentar a sua ideia e defender ela e vender ela para outras pessoas. Ajuda bastante na hora de criar esse raciocínio aí para uma reunião mais estratégica, mais importante aí com investidores da sua empresa, de repente, ou com parceiros, que você precisa apresentar esses dados. O gestor ele tem que ter mais os dados nas mãos e saber argumentar. Vai te ajudar muito nesse momento aí de pressão grande para você apresentar e defender sua ideia. Outro lado da história, quando a gente fala de pressão que vem ali dos vendedores, né? Que vem da sua equipe, seja a equipe comercial, ou seja, as pessoas todas que estão ali e que respondem a você. Quando essas pessoas estão rodando, estão no campo e elas querem respostas de você e você não consegue dar essas respostas, elas vão cada vez mais trazer para você situações do dia a dia e que você vai ficar completamente perdido sem saber o que resolver. Isso vai gerando, eu falo que nem só pressão, vai gerando um estresse tão grande no gestor quando ele tem um monte de gente só pedindo, reclamando. E um detalhe, tá? Com a exceção de uma equipe que você acabou de pegar, entrando numa empresa e tal, você já tem essa equipe formada há um tempo e a sua equipe só reclama, reclamação demais e problema demais, não é só por causa do mercado. Tem muito a ver com a cultura da empresa, com a cultura que você, como gestor, está levando para a sua equipe também. Não é só sobre a empresa, você ali com eles. E tem muito a ver sobre quanto você tem dedicado o seu tempo a essas pessoas. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Por que que um monte de vendedor tá o tempo todo reclamando, pedindo ajuda, querendo desconto, sabe? Um monte de vendedor chorão, um monte de menino mimado. E aí vem um monte de problema para o gestor comercial que ele não consegue nem desempenhar o papel dele de gestor sem ser ali só com eles, né? Ele não consegue fazer uma análise, ele não consegue fazer nada das outras partes que ele precisa fazer, porque ele tem que ficar o tempo todo ali resolvendo, apagando fogo, resolvendo problema ali do dia a dia. Ele não tem uma equipe madura. E para ter uma equipe madura, não só falando de tempo de mercado, tá? É de mentalidade. Você precisa acompanhar de perto essas pessoas. Você precisa também fazer perguntas para elas, ao invés de ficar só resolvendo e respondendo tudo de imediato. Já falei, a gente não tem todas as respostas, né? Eu vivo isso desde o meu começo de carreira, então eu não tô nem te dizendo que você tá errado ou que é isso, que é aquilo. Meu primeiro emprego foi como gerente de uma empresa, então eu já caí ali de paraquedas recém-formada, tendo que resolver um monte de coisa que eu estava aprendendo ainda, tendo que resolver com o pessoal todo da equipe, e eram várias equipes, tinha equipe comercial, tinha equipe técnica que atendia os produtores, tinha equipe interna ali da empresa, administrativo, era tudo ao mesmo tempo. Tinha que responder para quem estava acima de mim, que queria resultado e queria que eu fizesse um monte de coisa ali. Então, eu sei o quanto que é desafiador o papel do gestor de ter uma equipe que toda hora demanda de você, toda hora você precisa estar ali dando atenção. Só que aos poucos você precisa ir trazendo essas pessoas para perto e ir formando uma equipe mais madura. Senão você vai ficar o resto da vida só apagando fogo e não vai conseguir cumprir um bom papel de gestor, nem naquilo que você tem que fazer, que são outras funções, além de conduzir a equipe ali, mas também você não vai conseguir fazer com que essa equipe performe, porque é uma equipe que vai toda hora depender de você. Quando a gente olha para a equipe, assim, eu lembro muito de uma situação que eu vivi. Eu estava um dia numa empresa, fui dar um treinamento,
E já tinha combinado esse treinamento há mais tempo, só que eles precisaram fazer uma reunião de última hora. Eu já estava na empresa para fazer o treinamento e eles pediram uns minutos ali, porque foi feita uma convocação lá, que o CEO da empresa ia conversar com todas as unidades da empresa, uma delas é a que eu estava, e falaram: "Ah, Miriam, fica aqui para você participar, porque isso eu acho que tem até a ver com o que a gente vai fazer de treinamento de vendas, tem uns posicionamentos aqui que vão ser dados, que é importante você estar junto". Fiquei sentada lá no canto, prestando atenção no que estava sendo falado, e o senhor começou a fazer um pronunciamento, começou a explicar umas questões que ele levou, era uma reunião muito rápida, muito objetiva ali, de 20, 30 minutos só. Só que ele começou a trazer alguns pontos e ele fez uma pausa como se fosse, né, então gente, tá tudo certo, né, perguntou alguma coisa nesse sentido, assim, também. Eu não lembro até qual que era a questão que eles tinham, se era um negócio de falta de produto ou se era alguma coisa de mercado, eu sei que aconteceu uma coisa muito específica lá, que eles estavam querendo resolver lá com o CEO, falando com todo mundo ao mesmo tempo, chamou todas as regionais, fez uma reunião ali no vídeo, né, videoconferência. E, gente, começou a vir um monte de questionamento do pessoal que estava assistindo de outras regionais, de coisa muito operacional. Vocês não têm noção de coisa assim: "Ah, mas porque faltou produto? Ah, porque tal produtor reclamou disso. Ah, porque o produto tal deu problema em tal lugar. Ah, porque", sabe, coisa do dia a dia, de preço, meu Deus do céu. "Ah, porque a gente não tem não sei o quê, uma política, porque tem um monte de gente aqui perto da gente, de outros concorrentes". Sabe aquele monte de problema sendo jogado, assim, no ventilador, sabe? Um monte de porcaria ali no ventilador. Por quê? Porque os gestores dessas equipes que estavam ali desesperadas querendo falar, não tiveram um acompanhamento próximo. Não tem uma equipe madura. E ó, tinha um monte de vendedor ali sênior, gente com muito tempo de mercado, que naquele desespero, na fala do CEO da empresa, achou que era o lugar, ou nem pensou, sei lá, né, e já quis falar a respeito disso. Porque as pessoas não se sentem ouvidas, elas não têm as respostas para aquilo que elas têm dúvida no dia a dia, e elas também não são orientadas de como resolver das próximas vezes que aconteçam, uma vez que já aconteceu uma vez. Então fica esse monte de gente com um monte de problema para resolver e vai querer falar no meio de uma reunião dessa, imagina. E aí virou aquela situação toda, né, depois teve um desdobramento aí depois disso também, não vou entrar em detalhes aí, mas aconteceu mais um monte de coisa depois. Mas o que que eu quero que a gente pense aqui com esse exemplo? O gestor que não está acompanhando a equipe de perto, que não tem rituais com a equipe de reunião toda semana, tal horário, né, mesmo dia, mesmo horário, é reunião em grupo. Reunião como? Objetiva, para passar ali as definições da semana, todo mundo sabendo para que é a reunião, vai falar de forma mais objetiva ali, de repente alguém vai apresentar alguma coisa rápido no dia e acabou a reunião. Depois, reunião individual, outro ritual que você vai acompanhar com cada pessoa o que está acontecendo no dia a dia, além de durante a semana vocês falarem, porque eu escuto um monte de gente falando assim: "Ah, a gente nem faz reunião assim não, Miriam, porque a gente conversa todo dia, eu converso com os vendedores todos os dias". Tá, mas é uma conversa para resolver coisas do dia a dia. E a conversa ali na reunião, ritual, sabe, sagrado, que toda semana, tal horário, você vai fazer aquela reunião com a pessoa e você já tem uma pauta definida, tem formatos diferentes até de pauta, né, mas tem uma pauta definida para vocês discutirem até o que ele está enxergando no mercado para os próximos dias, para vocês pensarem um pouco mais em planejamento, em visão de futuro daquela pessoa dentro da empresa e dentro da sua equipe, sabe. Então tem muitas questões que não são resolvidas só assim nesse bate-bola no telefone, no WhatsApp todo dia, e que a gente não está olhando para isso. Um monte de gente está só achando que não precisa, que não é problema, e que quanto mais fizer isso e empurrar para frente, mais você vai demorar a ter uma equipe mais madura, que sabe resolver, que sabe pensar também, que você não fica ali para dar todas as respostas, porque inclusive não é a função de uma reunião dessas, nem em grupo, nem individual, de você ficar ali dando todas as respostas. É você muitas vezes questionar, pedir para eles apresentarem e ir formando essas pessoas para que aos poucos elas consigam responder aquilo que você está perguntando. Então, formar uma equipe madura é hoje
assim, dos maiores desafios que a gente tem na gestão comercial, em toda gestão dentro do agro, e eu entendo que é difícil. O que não dá é para você dizer: "Ah, mas porque o pessoal, porque as gerações, porque ninguém quer nada, né, ninguém quer compromisso, ninguém quer fazer e tal". Se você jogar o problema para fora, você não vai resolver. Então, minimamente, olhe para a capacitação da sua equipe e esteja você, como gestor, também muito capacitado para você conseguir fazer esse acompanhamento. A gente tem aqui um monte de programas de mentoria e de treinamento para a empresa e tem chegado cada vez mais, assim, ó, empresas pequenas já com essa consciência. Mira, eu não quero fazer um treinamento só pontual, eu quero fazer um programa, eu quero fazer um acompanhamento, assim, sabe, para treinar as pessoas e de fato elas quererem ficar dentro da empresa. A gente vê que o mercado está rodando muito, a gente vê que tem muita oportunidade fora. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que você, como gestor, primeiramente, tem essa consciência de que você precisa treinar a equipe, buscar alguma ferramenta, às vezes até externa mesmo, para conseguir fazer isso e se capacitar também como gestor, porque senão vai desandar uma hora aí, tá? Não olhe só para sua equipe. Para tudo isso funcionar, você vê que o tempo todo eu falei, não falei com essas palavras, mas eu falei a respeito de comunicação. Para você se comunicar com seus superiores ou com investidores, para você se comunicar com a sua equipe. Comunicação é um ponto que você, como gestor, tem que olhar o tempo todo e se desenvolver e aprimorar para o resto da sua vida. A gente trabalha o tempo todo se comunicando com muitas pessoas que têm conhecimentos diferentes, que têm, às vezes, até mesmo uma cultura diferente, né? De saber um monte de coisa mais técnica, outra pessoa é mais do dia a dia, ou porque são pessoas que estão em funções diferentes, ou porque são situações diferentes mesmo para resolver. E eu vejo que às vezes até as pessoas têm um pouco mais de cuidado quando vão escrever um e-mail. Mas e aquela comunicação no WhatsApp? E aquela ligação rápida, aquele áudio enviado? Sabe aquela coisa de resposta imediata que eu vejo que muitas pessoas se cobram para ter? No WhatsApp parece que é impressionante, as pessoas não pensam para falar, não existe intencionalidade para falar no WhatsApp nenhuma, porque é escutar um áudio ali no 1.5 ou 2 muitas vezes, e já responder de imediato. Então se você como gestor não olhar para sua comunicação como um todo, comunicação desse jeito, no WhatsApp, no dia a dia, comunicação como oratória, como é que você se apresenta, como é que você se comunica para um grupo maior de pessoas, comunicação com a sua equipe, com os seus pares, com os seus superiores ou outras pessoas que sejam parceiras da sua empresa, e comunicação até dentro da sua casa. Porque a gente olha tanto, né, gente, para comunicação fora. A gente vai fazendo os levantamentos aqui, com todo mundo que faz treinamento com a gente, com mentorados nossos. Os números são assim absurdos. Eu não lembro de cor agora aqui o número, eu acho que tem algum outro vídeo aqui que eu trouxe ou que eu vou trazer esses dados, tá? Mas a gente tem um número discrepante, assim, de pessoas que entendem que precisam trabalhar a sua comunicação e oratória. Todo mundo entende que precisa melhorar um pouco, tal. Agora, quando a gente fala melhorar a comunicação com as pessoas ao seu redor a respeito dos seus sentimentos, meu Deus do céu, é um caos. Anota lá embaixo. Por quê? Porque a gente não trabalha isso, e não trabalha inteligência emocional, e não trabalha saber ouvir e fazer boas perguntas, a gente quer só falar. Então, assim, é tudo feito errado em comunicação, porque a gente no agro vai muito mais pro lado de fazer as coisas da forma mais natural, que a gente já sabe, que a gente acha, né, que sabe, ou de fazer as coisas às vezes mais no ali na pressa, sabe, no imediatismo, e a gente esquece que tem que ser mais intencional, que a gente tem que olhar para dados, que a gente tem que analisar umas coisas antes de responder, e como gestor, extremamente importante, né, analisar e pensar antes de responder muitas questões. Não dá para resolver tudo de imediato, se você continuar assim, vai ter muito problema, vai continuar acontecendo um monte de problema até de comunicação dentro da empresa por causa disso. Desse imediatismo para resolver, que nem necessariamente as pessoas estão te cobrando, às vezes é uma questão mais sua, tá? Para refletir isso. Alguém te manda um áudio, você já quer pegar o áudio e ouvir na hora, não sei o quê. E se você estivesse numa reunião, a pessoa não ia esperar um pouco? Se, sei lá, se tivesse com alguém da sua família fazendo alguma coisa, você não ia, as pessoas não iam esperar um pouco? Então por que que você tem que viu a mensagem, já tem que pegar e já tem que resolver e tem que responder, sabe?
As pessoas não dão tempo para o outro para nada. E salvo, gente, as exceções ou as situações que, você está num momento de negociação, que eu sei que precisa resolver mais rápido, responder mais rápido, e tudo bem. Mas o ano inteiro assim é mais, às vezes, da sua cabeça do que necessidade do outro. Ou porque você habituou todo mundo que você resolve tudo de imediato e responde tudo rápido. Aí, de novo, você vai criando uma equipe totalmente dependente de você, que não amadurece, porque o tempo todo você resolve rápido, responde rápido, você tem todas as respostas para eles, né? Vira uma equipe que não aprende a pensar sozinha. E isso te pressiona e te demanda muito mais tempo e energia do que se você parasse por um tempo para ensinar e para fazer essas pessoas refletirem. Então, comunicação e oratória, a gente tem muito isso aqui dentro da mentoria, desde a comunicação mais para a base, né, para o vendedor que está ali no dia a dia, mas também comunicação para executivos na mentoria de gestores. Eu recomendo que você olhe para a comunicação de hoje para todo o resto da sua vida, para trabalhar isso. Porque a gente que trabalha, por exemplo, com palestra e com treinamento, a gente faz muito, fala muito, né? O podcast está aqui, ó. A Agrovendas está com mais de 3 anos no ar já. Toda semana episódio novo. Imagina a quantidade de vezes que eu já fiz isso. Melhorou demais desde o primeiro lá? Muito, mas eu também consumo muito podcast, eu escuto muito outros para saber como é que eu vou fazer o meu aqui. Eu assisto alguns que eu gravei para eu entender onde que eu posso melhorar. Hoje a gente usa um pouco até de inteligência artificial para mostrar pontos de melhoria. A gente usa a ferramenta o tempo inteiro e a gente aprimora o tempo inteiro. Eu tenho um coach de oratória. Então, assim, eu recomendo, de verdade, não é porque é alguma coisa que eu tô te dizendo, faz aí, vai ver, né, se funciona, como é que funciona. Eu faço isso e eu recomendo muito que você faça. Tem tanto gestor, gente, que chega para fazer uma apresentação ou para abrir um evento e é um fiasco, gente, é um fiasco. Então, seja você a pessoa que sabe se comunicar e sabe argumentar, porque você vai ter muito mais facilidade para argumentar com a equipe e resolver problemas do dia a dia, né? Para aliviar um pouco da tensão e da pressão, e também vai conseguir argumentar lá naquelas situações que eu falei no começo do episódio com um decisor aí junto com você, com um investidor, com alguém que precisa comprar ideia junto, sabe? Então, vai trabalhando em comunicação, que você tem certeza que você vai ter muito resultado. E um outro ponto que não pode fugir quando a gente fala de pressão, porque a gente está falando de um sentimento, de um negócio que a gente vai guardando dentro da gente, a gente precisa, de uma vez por todas, parar de achar que terapia é bobagem, que desenvolvimento pessoal é besteira, e parar de achar que a gente vai contratar treinamento para a equipe e que a gente não precisa ou que a gente vai fazer depois. Quando a gente faz dentro de uma empresa um treinamento com as lideranças e com a equipe comercial, quando a gente capacita ambos, a gente tem muito mais resultado, muito mais rápido, tá todo mundo alinhado, falando a mesma língua, é muito melhor. Então, olhe também para você, para o seu desenvolvimento, para você aprender sobre comunicação e oratória, tudo bem, mas para você trabalhar o fortalecimento de confiança, para você quebrar um monte de coisa que você vem trazendo de uma vida inteira, né, que você veio construindo coisas a respeito de você, o que alguém te falou, que foi somando com isso. A gente vai guardando tanta coisa dentro da gente que a gente nem sabe que na hora que a gente vai se deparar com uma situação dessas de muita pressão, isso soma tudo. E isso faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de resolver problemas muito pequenos do que se a gente tivesse já vindo há muito tempo trabalhando todas essas questões mais internas, sabe? Mais de autoconfiança, mais do como a gente enxerga os nãos que a gente ouve, as pressões que a gente está sentindo, né? Por que que a gente se sente pressionado? E o entender isso ajuda muito a gente a saber lidar com essas situações, né? Elas não vão parar de acontecer. Talvez a própria sensação de pressão não acabe, mas ela vai ser muito amena ou vai durar menos tempo do que em relação às pessoas que não estão simplesmente olhando para isso. Eu recomendo fortemente que você, gestor, comece a olhar para isso como um ponto extremamente importante dentro da máquina de vendas que tem na sua empresa, dentro de você com a sua equipe aí performando, é você cuidar da sua saúde, é você fazer atividade física, é você ter um tempo para você durante o dia de parar e relaxar um pouco e refletir. Você também ter uma agenda mais organizada, fazer gestão do seu tempo melhor e conseguir
separar alguns tempos ali do seu dia ou da sua semana que você consiga fazer gestão, olhar para dados, analisar a informação, pensar em estratégia, repensar se for preciso. Não dá para ficar só na toada, apagando fogo, resolvendo coisas do dia, toda semana, todo mês. Vai chegar no final do ano, não vai ter batido meta. Vai chegar no final do ano, vai estar todo mundo estressado e você também, vai ter perdido um monte de gente da sua equipe. Essa alta rotatividade que a gente tem, gente, tem muitas questões envolvidas, mas uma delas está muito ligada ao líder, a quanto que o líder consegue trazer as pessoas para perto, quanto que ele faz, lembra lá das reuniões lá, dos rituais que eu falei, quanto que ele consegue fazer feedback no dia a dia com alguém da equipe, quanto que ele consegue ser inspiração também para outras pessoas, não só na parte comercial, mas também ele sendo alguém que cuida da própria saúde, que cuida da própria saúde mental, não só saúde física, sabe. Então olha muito para isso e se você já tá, assim, muito de saco cheio de ter que resolver tudo isso sozinho, de ter que passar por esse monte de pressão sozinho, deixa eu te falar uma coisa, a gente conversa com muitos gestores que falam assim: "Nossa, eu achava que era só eu que tinha esse problema". Eu achava que isso era uma dúvida só minha. E quando a gente coloca essas pessoas dentro de grupos e a gente consegue discutir essas questões do dia a dia, que incomodam, que são difíceis, e desenvolver essas pessoas, a gente chega lá na frente e todo mundo se sente primeiro, aliviado e acolhido por entender que não é só com eles que acontecem esses problemas, e se sentem muito mais preparados para tomar boas decisões, para conduzir a equipe, para cuidar de si próprio, do seu desenvolvimento. É isso que a gente escuta de depoimento das nossas mentorias aqui. A gente tem um grupo de mentoria de gestores feito para você que está em algum cargo de gestão, que é dono de empresa, que é gerente, que é supervisor e que está passando por um monte de dificuldade aí, ó, e sentindo esse monte de pressão, mas que poderia estar aqui junto com a gente, resolvendo isso, contribuindo com outras pessoas e se desenvolvendo também. Se você está sentindo que precisa de ajuda para isso, não espera mais, não deixa para lá, não acha que isso vai passar sozinho, porque não passa sozinho, capaz que aumenta, né, essa pressão toda. Vem falar com a gente, tem um link aqui embaixo no descritivo desse episódio para a gente conversar. Eu vou te atender e a gente vai conversar a respeito da mentoria. Eu quero entender a sua realidade, o que que você está passando aí, de suas dores, seus desafios no dia a dia, para a gente conseguir te ajudar aqui dentro da mentoria. Tenho certeza que a gente consegue. Tem aqui um programa de mentoria de gestores que já tem mais de um ano que a gente está com ele, só colhendo resultado positivo com o pessoal. E você que está pensando em começar alguma coisa assim agora, ou de trazer algum tipo de treinamento para sua equipe junto, a gente tem condições bem especiais nesse começo de ano aí que se eu fosse você eu aproveitava, tá? Então, eu desejo que você, olhando para tudo isso que eu falei aqui hoje, você consiga enxergar um norte, alguns direcionamentos aí que você consiga colocar em prática para você ter muito sucesso na sua gestão comercial. Eu te vejo, de repente, dentro das mentorias aqui e te vejo também por aí, fora da porteira.